Tudo bem? Tá, beleza. Na última aula a gente começou o nosso conteúdo de limite, né? A gente definiu o que era limite, resolvemos alguns limites. Espero que vocês já tenham resolvido pelo menos uns 100 exercícios de limite de segunda para cá, né? Já? 50? 25? Pô, nem 25 aí tá ruim, né? Aí vocês não querem saúde, né? Aí a gente terminou falando de funções contínuas. Vamos só relembrar aqui, foi o último conceito da aula passada que nós falamos, né? A gente viu que uma função f é contínua em um ponto P do seu domínio, quando isso aqui acontece, né? Quando o limite dessa função, quando x tende ao ponto P, é a imagem da função no ponto P, né? Então a gente tinha visto que estudar limite de funções em um certo ponto, primeiro, esse ponto não precisa estar no domínio da função, né? Se tiver, bem. Se não tiver, não tem problema. A gente continua podendo estudar o limite. E estudar limite é verificar para onde a função se aproxima quando x se aproxima do ponto pela direita e pela esquerda. Então eu vejo quando x tende ao ponto pela direita e pela esquerda, e eu vejo para onde os valores dessas imagens, desses pontos, né, estão tendendo. Então isso é estudar limites, tá? E, mais uma vez, o ponto não precisa estar no domínio da função. Já quando nós estudamos continuidade de funções, nós estamos preocupados em estudar essa continuidade, essa característica, apenas nos pontos que pertencem ao domínio da função. Então, como eu falei várias vezes na aula anterior, não faz sentido nós discutirmos continuidade de funções em pontos que não estão no seu domínio. Isso é uma coisa que tem que estar bem claro na cabeça de vocês, porque, por exemplo, o Stuart, o livro-texto que a gente usa, ele fala de quando o ponto não está definido no domínio da função, quando a função não está definida no ponto, né? O ponto não pertence ao domínio da função, ele ainda assim diz que a função não é contínua no ponto, tá? Então, se alguém já leu o livro, né, já viu o livro, pode achar algo estranho nesse sentido, tá? Mas é até uma contradição, né? Porque a gente fala assim, considere um ponto do domínio da função f. Uma função é contínua nesse ponto quando o limite da função no ponto é igual à imagem da função no ponto. Então, eu já estou dizendo que o ponto tem que estar no domínio da função, né? Então, não faz muito sentido você discutir continuidade em pontos que não estão no domínio da função. Então, esse é um probleminha do livro, tá? Mas questão de autoral, tá? O autor pensa de uma forma, mas a gente está trabalhando de outra maneira, tá? Bom, então, ficou claro a definição de continuidade de funções. Aí a gente viu alguns exemplos gráficos. Deixa eu retomar desses exemplos gráficos, tá? Essa primeira função aqui, a gente viu que uma característica gráfica de funções contínuas, uma maneira didática e lúdica, é você tentar esboçar o gráfico da função sem tirar o lápis do papel, a caneta do papel, né? Então, por exemplo, essa função aí, eu consigo fazer isso, então ela é uma função contínua, né? Não tem saltos, não tem buracos, etc. Tá? Já essa aqui não é contínua, né? No ponto x igual a 1. Ela é contínua em todos os outros pontos do domínio dela, mas no ponto x igual a 1 ela não é contínua. Por quê? Porque ali a imagem do ponto 1 é 4, né? E o limite da função, quando x tende a 1, ele nem existe, né? Porque quando você vem pela direita do 1, os valores da função se aproximam de 4. E quando você vem pela esquerda do 1, os valores da função se aproximam de 1. Entendeu? Então, esse limite aí nem existe. E, portanto, a função não é contínua nesse ponto, tá? Essa outra função que a gente viu,
a imagem do ponto zero é zero. Entretanto, o limite também não existe quando x tende a zero, né? Quando x se aproxima de zero, aqui os valores crescem indefinidamente. A gente vai definir isso nas próximas aulas como um limite infinito, tá? A gente diz que esse limite aqui vai para mais infinito pela direita e pela esquerda vai para menos infinito, tá? Então, não existe esse limite e, portanto, a função não é contínua no ponto também, tá? E essa aqui também não é contínua porque o limite, quando x tende a 4, tanto pela direita quanto pela esquerda, aqui o limite já existe, né? Ele é mais ou menos aí, sei lá, 0.3, 0.2, 25, alguma coisa. Então, aqui o limite existe. Entretanto, a imagem do ponto 4 é 3. E aí, como o limite é diferente da imagem da função no ponto, então a função não é contínua no ponto. Tudo beleza? Alguma dúvida? Não? Tá, então a gente falou sobre isso na aula passada. E aí, olha só, é possível mostrar, a gente não vai demonstrar isso, a gente vai apenas acreditar com fé, tá? Mas é possível mostrar que todas as funções elementares que nós vimos são funções contínuas em seus respectivos domínios. Todas as funções polinomiais são contínuas, todas as funções racionais são contínuas, né? As racionais são aquelas que são quocientes entre polinômios, tá? As exponenciais são contínuas em seus domínios. As trigonométricas são contínuas no seu domínio. As funções potências, x elevado a uma potência, são contínuas em seu domínio. As logarítmicas também são contínuas. E todas as outras funções elementares, tá? Que a gente conhece. Então, isso é muito importante, porque essa definição de continuidade de funções, ela já me dá uma maneira de eu calcular limite de funções contínuas. Ele me diz o seguinte, que se eu sei que a função é contínua e eu quero calcular o limite dela em um certo ponto do seu domínio, basta calcular a imagem dela, porque a imagem dela é igual a esse limite. E aí fica muito fácil você calcular limites de funções em pontos que pertencem ao domínio da função, porque é só substituir na função. Tá? Então olha esses exemplos aí, ó. Eu quero calcular o limite quando x tende a 2 de 5x ao quadrado menos 6x mais 2. Bom, eu quero calcular esse limite. Aí eu olho para a função. Está aqui a função f. Essa função f é uma função de que tipo, galera? Polinomial. Polinomiais são contínuas em seus domínios. O ponto 2 está no domínio dela? Então é só substituir. Tá? Então isso aqui vai ficar 5 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 2. Então isso aqui é 4 vezes 5, 20. 6 vezes 2, 12. 20 menos 12 é 8. 8 mais 2, 10. Esse limite aqui é 10. Então quando a função é contínua no ponto, bem tranquilo. Tá bom? Vamos ver outro. Letra B. Limite quando x tende a 3 de 3x2 mais 2x sobre 5x menos 10. Então, essa função é uma função racional, né? É um quociente de polinômios, função racional. Aí eu olho, esse ponto está no domínio dela? Tá, então é só substituir, porque ela é contínua. Tá? Se fosse o ponto, se fosse x tendendo a 2, aí não dava para substituir porque 2 não está no domínio dela. Porque o 2 era o denominador. Aí eu teria que ver o que eu poderia fazer. Mas aqui não, é só substituir, né? Então isso aqui vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, sobre 5 vezes 3, menos 10. Tá? Esse limite vai dar 9 vezes 3, 27, mais 6, sobre 15 menos 10, 33, né, sobre 5. Tá? Então esse é o valor desse limite. Tudo bem? E aí as demais saem de maneira totalmente análoga. Olha lá, no slide.
A letra C é uma exponencial. Exponencial é contínua em seu domínio. Menos 1 está no domínio dela? Sim, né? O domínio da exponencial são todos os reais. Então é só substituir. Então fica e elevado a menos o menos 1, ou seja, e elevado a 1, que é o e. Então já resolvemos de cabeça, tá? Essa daqui, o zero está no domínio do seno? Então é só substituir. Seno de zero é quanto? Seno de zero? Zero. Zero. Olha, isso vai estar na tua prova. Eu espero que tu já tenha relembrado. Seno, cosseno, tangente. Inclusive, no final da aula eu vou fazer uma revisãozinha para a prova, tá? Essa daqui, limite quando x tende a 4π do cosseno de x. 4π está no domínio, né? Então, quanto é o cosseno de 4π? 1, muito bem. 1, tá? Porque 4π são 2 voltas no ciclo. 2 voltas completas no ciclo. Então, tu sai da origem, dá uma volta, voltou para lá, dá outra volta, voltou para lá. É como se tu estivesse calculando o cosseno de zero, que é 1, tá? E essa daqui, 25, está no domínio do log? Tá. Então, qual é a resposta aqui? É log natural de 25. Que é quanto? É log natural de 25. Acabou. É isso. Tá bom? Beleza. E aí, nós temos esse teorema aqui, que é só para exemplificar que quando a gente tem funções contínuas e nós operamos funções contínuas com outras funções contínuas, o resultado dá funções contínuas. Então, se eu pego uma função contínua, duas funções contínuas, f e g, somo as duas, subtraio, multiplico por uma constante, multiplico entre elas ou divido elas, continuam sendo funções contínuas. E vale as propriedades dos limites. Limite da soma de funções contínuas é a imagem da soma dessas duas funções no ponto. A soma, a subtração, multiplicação por escalar, produto e quociente. Tá bom? Perfeito? Alguma dúvida? Tá, então deixa eu falar de uma outra coisinha aqui. Deixa eu tirar aqui esse slide. Falar de um outro tópicozinho, começando por esse exemplo, que é um tópico, esse foi só para a gente terminar a aula anterior, tá? Deixa eu falar desse exemplo aqui para vocês, tá? Considere essa seguinte função. Essa função aí é uma função definida por parte, tá? É a função que a gente chama de função de Heaviside, tá? Ela é 1 quando t é maior do que ou igual a 0, e ela é 0 quando t é menor que 0. E aí eu faço uma pergunta aí, se é possível calcular, eu quero saber se é possível calcular o limite quando t tende a 0 dessa função, h de t. Quanto que é esse limite? Tá, vamos olhar o gráfico dessa função. A gente sabe esboçar gráficos de funções definidas por partes. Então vamos esboçar aqui, rapidola. É t e aqui é h. Tá? Observem que para t maior do que ou igual a 0, daqui, incluindo 0, para cá, os valores da função h são iguais a 1. Então, ela é uma função constante aqui, ó. E a bolinha aqui fechada. Porque aqui é maior ou igual. Tá? E quando t é menor que 0, ela é a constante igual a 0. Ou seja, ela passa aqui o eixo das abscissas, só que a bolinha aqui é aberta. Porque aqui é só menor. Tudo bem? E a pergunta que a gente fez é essa. É possível calcular esse limite? Olhem para o gráfico e me digam, sim ou não? Quanto que é o limite da função h quando t tende a 0? Ele não existe, né? Lembra o que eu falei na aula passada? E agora há pouco eu falei novamente. Vem te aproximando do 0 pela direita. Os valores da função h tendem para quanto?
Aqui é 1, tá? Tendem para quanto? Para 1. Os valores vêm aqui, ó, se aproximam de 1. Agora vem se aproximando do zero pela esquerda. Os valores da função h tendem para quanto? Para 0. Eles vêm aqui, ó, se aproximam de 0. Então significa que quando eu venho pela direita, o limite tende para um certo valor. O limite entre aspas, né? Quando eu me aproximo de 0 pela esquerda, já tende para outro valor. E esses valores são diferentes. Então, o que eu estou falando é o seguinte, ó. Quando eu calculo o limite da função h de t, quando t tende a 0, aí eu vou colocar uma notação aqui, ó. Eu vou colocar 0 mais. O que é 0 mais nesse caso? Vai indicar que são valores maiores que 0. Então, eu estou me aproximando pela direita do 0. Tudo bem? Então, esse limite aqui é 1. Porque quando eu me aproximo por aqui, os valores se aproximam de 1. Tá bom? E esse outro aqui, ó, limite da função h de t, quando t tende a 0 menos. Agora, o que é o menos? É porque está indo por valores menores que 0. Ou seja, pela esquerda do 0. Tá bom? E aí está indo para quanto? Para 0. Esses caras não são diferentes? Quando os limites laterais são diferentes, isso significa, como eles são diferentes, isso significa que o limite da função, quando t tende ao ponto, ele não existe. Tudo bem? Isso é um teorema, tá? É o seguinte teorema. Esse teoremazinho aqui, ó. O limite de uma função f de x, quando x tende a um certo ponto P é igual a um número L, se e somente se os limites laterais são iguais, existem e são iguais, e são iguais a L. Então, para que esse limite exista, é necessário o suficiente que os limites laterais, ó, à direita e à esquerda do ponto, existam, sejam iguais e sejam iguais a esse cara. Então, nesse caso aqui, como esses limites são diferentes, então o limite da função, na verdade, não existe. Belezinha? Entretanto, pode ser que eu te pergunte algumas vezes qual é o limite, só o limite lateral. Qual é o limite lateral à direita do ponto tal da função tal? Aí só o limite lateral é possível você calcular. Só o lá à direita, só o à esquerda. Mas o limite geral, digamos assim, aí se os limites laterais forem diferentes, ele não vai existir. Perfeito? Tá claro? Tá bom? Com isso, a gente, com esse teorema é fundamental, tá, gente? Porque ele nos dá, o que a gente vai fazer agora, a gente já sabe o que é limite de funções, né? Já sabemos o que é limite de funções, já conhecemos continuidade de funções. O que a gente vai fazer agora, no nosso curso, nessa primeira parte do nosso curso, é aumentar a quantidade de ferramentas que irão nos possibilitar calcular limites de funções. Porque, com o que a gente sabe até agora, a gente não consegue calcular limite de algumas funções, de certas funções. A gente consegue calcular limite de poucas funções ainda. Só que existem funções que a gente não vai conseguir ainda calcular limite. Então, o que a gente vai fazer no nosso curso a partir de agora é aumentar o nosso arcabouço de ferramentas para cálculo de limite. Então, esse é mais uma ferramenta. Esse teorema é mais uma ferramenta que vai nos permitir calcular
mais outros tipos de limite. E aí o nosso curso todo vai ser assim, na verdade. A gente vai fazer isso para limite, depois a gente vai fazer isso para derivadas, depois nós vamos fazer isso para integral. Na segunda parte eu vou te mostrar o que é derivada. Aí a gente vai conseguir calcular derivadas de funções bem facinhas no início. Só que a gente vai perceber a necessidade de que vai existir funções que a gente não vai conseguir calcular a derivada delas com o conceito inicial. Aí a gente vai aumentando as nossas ferramentas para isso. Aí a gente vai buscando teoremas, resultados, e aí a gente vai conseguindo calcular outras derivadas. Mesma coisa com integral. Vamos entender o que é integral, vamos saber calcular primitivas de funções, que é a ideia básica de integral. Só que vai ter funções que a gente não vai conseguir calcular as primitivas. Aí a gente vai precisar estudar o que a gente chama de técnicas de integração, que são técnicas que nos permitem encontrar integrais ou primitivas de funções. Tá? O nosso curso todo é assim, tá bom? Então, essa é mais uma ferramenta para a gente conseguir calcular limites de funções. Tá? Com isso, a gente consegue calcular limites de funções, por exemplo, assim, ó. Eu quero calcular o limite da função módulo de x, quando x tende a zero. Quanto que é esse limite? Como que a gente sabia até agora, a gente não conseguia calcular esse limite. Tá? Mas, lembra que a função módulo de x, por que a gente não conseguia calcular? Porque a função módulo de x, ela é uma função definida por partes. Ela tem duas características dependendo do domínio, onde você está no domínio dela, né? Ela é a função x ou a função menos x. Ela é x para x maior ou igual que zero e menos x para x menor que zero. Não é assim? Tá? Aí olha só, isso aqui fica bem claro pelo gráfico, né? Se eu olhar o gráfico dela é assim, né? Aqui é a x e aqui é a menos x, tá? Aí olha só, bom, então não sei, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular o limite da módulo de x quando x tende a zero só pela direita. Vou olhar só por aqui. Quando eu olho por aqui, que é aqui, ó, valores maiores que zero. A módulo de x para valores de x maiores que zero, ela é igual a x. Então vou só substituir. Tudo tranquilo? Tá? Para valores maiores que zero, a módulo de x é igual a x. Então só substituir. Bom, mas essa função é uma função contínua em zero. Então é só substituir. Então esse limite aqui dá zero. Tudo bem? Agora à esquerda. O limite da módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda, bom, ou seja, por valores menores que zero, à esquerda do zero, a módulo de x ela é igual a menos x. Então vou substituir aqui, ó, menos x. Bom, mas como a função menos x é contínua em zero, é só substituir. Então ficaria menos zero é zero. Tudo bem? Aí olha só, os limites laterais existem? Sim. São iguais? Sim. Então o limite existe e é igual a esse valor. Então como, aí você tem que justificar, né? Como o limite da módulo de x, quando x tende a zero pela direita, é igual ao limite da módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda, e ambos são iguais a zero, então o limite da módulo de x, quando x tende a zero, também é igual a zero. Pronto. Tá? Então, como os limites laterais existem e são iguais a zero, então o limite da função é zero. Tudo bem? Alguma dúvida? Então essa vai ser mais uma ferramenta para a gente conseguir calcular limites de funções, tá bom? Olha esse outro exemplo aí.
limite da módulo de x sobre x quando x tende a zero. Quanto que é esse limite? Vamos ver. Módulo é uma função definida por parte. Tem que estudar ambos os lados. Então vamos lá. Limite da módulo de x sobre x quando x tende a zero pela direita. Bom, pela direita, valores maiores que zero, a módulo de x é x. Tranquilo? Igual como a gente fez anteriormente. Só que x sobre x é quanto? Isso aqui é 1. Então isso fica limite de 1 da constante. Limite da constante é a própria constante. Então esse limite à direita deu 1. Tudo bem? Vamos ver a esquerda. Limite quando x tende a zero pela esquerda da módulo de x sobre x. Quanto que dá isso? Vamos ver. Isso aqui é limite quando x tende a zero pela esquerda. Bom, por valores negativos, pela esquerda do zero, a módulo de x é menos x. Então aqui vai ficar menos x sobre x. Só que x sobre x é 1. Então aqui vai ficar menos 1. Os limites laterais existem? Sim. Mas são iguais? Não. Então o limite da função não existe. Sacou? Então como o limite, quando x tende a zero pela direita, da módulo de x sobre x, é diferente do limite, quando x tende a zero pela esquerda, da módulo de x sobre x, então o limite da módulo de x sobre x, quando x tende a zero, ele não existe. Não existe porque os limites laterais são diferentes. Tudo bem, gente? Tá? Então é mais uma ferramenta para a gente conseguir calcular limites de funções, tá? Muito importante esse teorema. Geralmente, nós usamos esse teorema quando nós identificamos que estamos trabalhando com funções definidas por partes. Tá? Porque aí vai ter uma parte do domínio que ela tem um comportamento, outra parte do domínio que ela tem outro comportamento e assim por diante, tá? Quer ver? Olha essa outra aí. Estou te dando a função f de x igual a x² mais 1, se x for menor que 1, e x menos 2 ao quadrado, se x for maior do que ou igual a 1, e eu quero calcular, se possível, o limite da f quando x tende a 1, tá? Tá. Quando vocês quiserem ir ao banheiro ou chegar, não passe na frente da câmera, tá? Porque aí atrapalha a filmagem, por favor, tá bom? Aí tem duas portas. Quem tiver nesse corredor aqui, aí sai por aqui e daqui sai por aqui, por favor, tá? Vamos lá. Limite da f quando x tende a 1 pela direita. Bom, pela direita do 1, a f de x é igual a quanto? X menos 2 ao quadrado. Para valores maiores que 1, a f é x menos 2 ao quadrado. Então isso aqui é limite. X tende a 1 pela direita de x menos 2 ao quadrado. O 1 está no domínio dessa função? Então é só substituir, né? Vamos fazer direto. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Isso aqui dá 1. Tá bom? Tá. E pela esquerda? Limite, quando x tende a 1 pela esquerda, da f de x, é o limite, quando x tende a 1 pela esquerda,
Bom, pela esquerda do 1, a f de x é x² mais 1. Tá? Essa é contínua em 1, é só substituir. Então fica 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2. Deu igual? Então, limite, conclusão, o limite... Aí vocês escrevam, tá? Escrevam direitinho. Como esses limites são diferentes, então esse limite aqui não existe. Tá bom? Perfeito? Tá? Vamos fazer mais uma para a gente falar de limite de funções compostas, tá? Fazer mais esse. Eu quero o limite desse quociente agora. É f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Quando x tende a 1, onde a função f é essa aqui, ó. Ela é x mais 1, se x for maior do que ou igual a 1, e é 2x se x for menor que 1. Tá? Era esse quociente. Esse quociente mais à frente, vocês vão ver que ele é um quociente importantíssimo para a gente, que tem a ver com derivada, tá? A gente ainda vai chegar lá. Vamos lá, vamos calcular os limites laterais. Agora eu quero calcular o limite quando x tende a 1 pela direita desse quociente, f de x menos f de 1 sobre x menos 1, tá bom? Aí, observa comigo. Quando x é maior que 1, a f é quanto? X mais 1. Então, vou colocar aqui x mais 1. Menos. Quanto que é f de 1, galera? 2. Muito bem, porque aqui está o igual a 1. Então, eu substituo nessa sentença. 1 mais 1, 2. Então, f de 1 é 2. Sobre x menos 1. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1 pela direita, x menos 1 sobre x menos 1, que dá 1. Então, isso aqui é 1, esse limite. A direita é 1. Perfeito? Tá? E a esquerda? O limite lateral à esquerda, quando x tende a 1, desse quociente. Isso aqui vai ser o limite, quando x tende a 1 pela esquerda. Pela esquerda, a f de x é 2x. Então, vou colocar aqui 2x menos f de 1, que vocês já me disseram que é 2, sobre x menos 1. Observe que isso aí eu posso reescrever assim, ó. Colocando o 2 em evidência, fica 2x menos 1 sobre x menos 1. Certo? Posso cancelar, então sobra 2. Aqui deu 2, aqui deu 1. Como são diferentes, então o limite, esse limite aqui, ele não existe. Porque os limites laterais são diferentes. Tudo bem? Tá? Esses aqui são diferentes. Ficou claro, gente? Então é mais uma ferramenta, tá? Para a gente calcular limite. Belezinha? Outra ferramenta que vai nos permitir calcular limites é esse teorema, que é o limite de funções compostas, tá? Limites de funções compostas, é o que a gente vai estudar agora. Olha só, considere duas funções f e g, tais que a imagem de uma está contida no domínio da outra. Vou fazer uma pausa bem aí. Eu vou falar de funções compostas. Por que a gente está colocando aquela condição ali mesmo, a imagem de uma está contida no domínio da outra?
Alguém lembra da aula de funções compostas? Para a gente compor duas funções tem que ter uma condição, lembra? A condição, você tem aqui uma função, aqui tem um conjunto A, tem um conjunto B, tem um conjunto C, né? Aqui você tem uma função f de A em B, não exatamente de A em B, mas a imagem vai ser diferente, e aqui uma G, né? Aí a f, ela pega o conjunto A e leva num subconjunto do conjunto B, que é a imagem, né? A imagem da f. Então você pega um x aqui e ele é levado num f de x aqui. E a g, ela pega esse f de x e leva num g da f de x. E aí qual é a condição para compor? É que a imagem da f tem que estar dentro do domínio da g, porque o b, para g, o b é o domínio dela, né? Então essa foi a condição que nós estipulamos para conseguirmos compor funções, né? E por isso que a gente impõe essa condição desse teorema, tá? Então, eu tenho duas funções em que a imagem de uma está contida no domínio da outra. Aí olha só, presta bem atenção. Se o limite da função f é igual a um certo número b, e a função g é contínua nesse número, então se você quiser calcular o limite da composição da composta g com a f, a g é como se ela pulasse, a g não, é como se o limite viesse para dentro da g. Você calcula a imagem pela g do limite da f. Vamos deixar eu anotar isso aqui. Se eu quiser calcular o limite quando x tende ao ponto P da g da f de x, isso aqui você calcula como sendo a g do limite quando x tende ao ponto P da f de x. Se esse limite aqui existir e a função g for contínua no resultado desse limite, então você pode fazer isso. Quando você quer calcular esse aqui, é como se o limite viesse para cá, para dentro da g. Aí você calcula a imagem da g, a imagem do limite da f pela função g. Tá bom? Vou te dar um exemplo para isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo A. Quero calcular o limite quando x tende a 1 do cosseno de 1 menos a raiz quadrada de x sobre 1 menos x. Quanto que é esse limite? Eu não sei. Não sei. Mas o que eu vou tentar fazer? Eu vou ver se é possível fazer isso aqui, ó. Se é possível puxar esse limite para dentro do cosseno. Eu vou ver se vai ser possível calcular o cosseno do limite quando x tende a 1 desse quociente. 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Olha só. Quem está fazendo o papel de quem? Quem é a f nessa função aqui? Quem é a f? 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. E quem é a g? Cosseno x. Então eu quero calcular o limite de uma composição. Tenho uma composição. Eu vou tentar ver se eu posso fazer com que o limite venha para dentro da g aqui, ó. Então eu calculo o limite da f aplicada na g. Como que eu vou saber se é possível calcular esse limite, professor? Pelo seguinte, aí vamos voltar lá no teorema. Volta lá no slide, por favor, teorema. Se o limite da f for igual a um número real, ou seja, se o limite da f existir, então eu vou ver se esse limite aqui, a pergunta que eu vou me fazer é a seguinte: esse limite existe?
eu vou tentar calcular esse limite. Depois que eu verificar, vamos supor que ele exista. Ah, ele existiu. Aí eu vou olhar a segunda condição. Se o limite da f é b, a segunda condição é, e se a g é contínua nesse ponto, nesse valor. Ou seja, eu vou depois ver se o cosseno é contínuo nesse valor. Se ele for contínuo nesse valor, aí eu posso fazer essa operação. Sacou? Então, primeiro passo, ver se esse limite existe. Segundo passo, ver se o cosseno é contínuo. O que é o legal é que o cosseno, qual é o domínio do cosseno? Qual é o domínio das funções trigonométricas, seno e cosseno? Todos os reais, né? Todos os reais. Então o cosseno, o domínio do cosseno, todos os reais. Se der qualquer número real aqui, o cosseno vai ser contínuo nele. Então a segunda condição, para esse exemplo aqui, já vai ser automática. Se o limite existir. Então a grande questão aqui vai ser verificar se esse limite existe. E aí vamos verificar, né? Vamos calcular aqui, ó. Vamos tentar calcular. Limite, quando x tende a 1, de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. O que vocês fariam para calcular esse limite? A gente fez um desse quase idêntico na aula passada, né? Galera, isso já era para estar na ponta da língua de vocês, de segunda para cá. Não é não, Adriano? Já era para estar na ponta da língua de vocês, de segunda para cá. Igualar as raízes? Não, tem que usar uma fatoraçãozinha aí, né? Tem que usar uma fatoraçãozinha aí. Qual é a fatoração boa? Aqui em cima eu não vou mexer. E aqui embaixo eu vou colocar como? Eu vou colocar como? Vou colocar 1 mesmo, menos... Vou até fazer assim, para ficar bem claro. Raiz de 1 ao quadrado menos raiz de x ao quadrado. Porque raiz de 1 ao quadrado é 1. E raiz de x ao quadrado, como eu estou com valores positivos, próximos de 1, raiz de x ao quadrado é x. Tá claro? Por que eu estou fazendo isso? Porque bem aqui, ó, eu vou usar aquele produto notável que eu falei bastante para vocês na aula passada. Certo? Então aqui vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a 1, de 1 menos raiz de x sobre a mais b. Olha lá, a mais b. Ou seja, eu não vou ficar colocando raiz de 1, tá bom? Vou colocar só 1 mesmo. Então fica 1 mais raiz de x, porque raiz de 1 é 1, né? Vezes a menos b. Então 1 menos raiz de x. Tá claro? E aí eu posso cancelar esse com esse, ó. Então isso aqui ficou limite, quando x tende a 1, de 1 no numerador, simplifiquei, ficou 1, sobre 1 mais raiz de x. Essa função está definida em 1? Tá, é contínua, então é só substituir. Então isso vai ficar 1 sobre 1 mais raiz de 1, que é 1. Ou seja, meio. Belezinha? Alguma dúvida até aí? Bom, se a gente já verificou, se nós já verificamos que esse limite existe, então, e como o cosseno é contínuo em todos os reais, então, conclusão, o limite do cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando x tende a 1, é igual ao cosseno do limite, jogo o limite para dentro, de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando x tende a 1. Tá? E isso vai ser o cosseno do resultado do limite. O resultado do limite deu quanto? Meio. Então isso aqui é cosseno de meio. Pronto. Ok? Beleza?
Alguma dúvida? Não? Então pronto. Esse é um teoreminha muito importante para a gente, tá? Olha a letra B. Limite quando x tende a 1 da raiz quadrada de x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Tá? Vocês conseguem, olha para a função, vocês conseguem identificar uma composição de funções aqui? Consegue identificar duas funções que quando eu componho elas, eu obtenho essa? Sim, quais são as funções? Raiz de x e essa que está lá dentro, x2 menos 1 sobre x menos 1. Então as funções que eu estou compondo são as seguintes, ó. Eu estou pegando a g de x como a raiz de x e a f de x como a x2 menos 1 sobre x menos 1. Tudo bem até aí? Aí eu estou fazendo G, bola F e obtenho essa. Tranquilo? Tá? O que o teorema nos diz? Que se eu quero calcular o limite da G composta com a F, então eu posso verificar se é possível fazer o seguinte: G do limite da F. Ou seja, eu vou tentar fazer o seguinte, ó, eu vou tentar calcular, deixa eu fazer para cá, ficar didático. Limite da raiz x2 menos 1, x menos 1, x tende a 1. Eu vou tentar verificar se é possível fazer o seguinte, como a g é a raiz, então eu vou jogar o limite para dentro da raiz. Tá? Então vai ficar raiz do limite, quando x tende a 1, da x2 menos 1 sobre x menos 1. Aí eu vou ver se isso aqui é possível. Isso vai ser possível se o resultado desse limite existir e for um número positivo. Porque raiz quadrada só está definida para números maiores ou iguais a zero. Então se isso aqui der zero ou for positivo, aí está tudo tranquilo. Agora se der negativo é porque a gente errou alguma coisa ou o exercício tem algum problema. Tá? Então vamos calcular esse limite aqui, ó. Limite x2 menos 1. Esse limite a gente já está calejado de calcular, né? Eu não vou calcular isso aqui de novo, não. Você já sabe de cabeça quanto é que dá isso aqui? Fala para mim. 2, obrigado. Então a gente escreve lá na fatoração x mais 1 vezes x menos 1. Cancela o x menos 1 com x menos 1. E aí substitui, fica 1 mais 1, 2, tá? Então eu já vi que esse limite deu 2. Se esse limite deu 2, esse limite aqui vai ser igual à raiz quadrada do resultado do limite, que deu 2. Então essa é a raiz de 2. Pronto. Sacou? Tudo bem? Tá. Belezinha. Vamos ver a letra C. Limite quando x tende a 1. Ah, essa daí é mais chata, tá? É chata no sentido de que a gente não consegue de imediato perceber uma composição aí de duas funções que resulte nessa função. É difícil você conseguir perceber aí uma composição de duas funções que resulte nessa. Aí a gente começa a introduzir, a partir desse exemplo, uma ideia que a gente vai usar muito em todo o nosso curso, que é a ideia da substituição. Tá? Às vezes, tem limites que a gente quer calcular, que nós queremos calcular, que é complicado. E aí, o que a gente faz? A gente tenta substituir a nossa função, ou uma parte da nossa função, por uma outra função, uma outra letra, uma outra variável.
Com o objetivo de quê, professor? Com o objetivo de facilitar a nossa vida. Tá? Então, eu vou te mostrar aqui uma substituição. A substituição que a gente vai utilizar aqui é a seguinte, ó. Presta bem atenção nesse exemplo, tá, gente? A gente vai fazer a seguinte substituição. Eu vou chamar de uma outra variável, por exemplo, u, essa parte aqui da minha função. Ó. Isso aqui eu vou chamar de u, tá? 3 menos x ao cubo. Tudo bem até aí? Quando eu fizer isso, eu vou tentar agora reescrever o meu limite não mais na variável x, e sim na variável u, que foi a substituição que eu utilizei. Então, esse limite aqui, ó, que era limite quando x tende a 1, de 3 menos x ao cubo elevado à quarta, menos 16 sobre x ao cubo menos 1, esse limite eu vou reescrevê-lo em termos de u. Então, como eu chamei tudo isso de u, então aqui vai ficar u à quarta, menos 16, sobre... Só que tem um pequeno detalhe. Quando eu for reescrever o limite na variável u, eu não posso mais utilizar a variável x. Então, eu não poderia mais colocar assim, ó, sobre x ao cubo menos 1. Isso aqui já não faz mais sentido. Porque eu não mudei para a variável u, então não posso mais usar nada envolvendo x. Então, eu tenho que dar um jeito de pegar isso aqui e reescrever esse fator envolvendo alguma coisa, a variável u, em termos da variável u. Tá bom? Aí como é que a gente pode fazer? Olha para cá. O que é x ao cubo menos 1? Eu posso dizer a partir daqui, ó, já que u é 3 menos x ao cubo, se eu pegar esse x ao cubo e jogar para cá, vai ficar x ao cubo igual a 3, aí eu pego u e jogo para lá, menos u. Concorda ou não? X ao cubo passa para cá positivo e o u passa para lá negativo. Então vai ficar 3 menos u. Opa, então já encontrei. No lugar do x ao cubo, eu vou colocar 3 menos u. Só que ainda tem um menos 1. Isso aqui é só x ao cubo. Então 3 menos u menos 1. Tudo bem até aí, galera? Estão acompanhando? Tá. Ainda falta uma coisa. Falta esse cara. Eu não posso colocar x tendendo a 1, porque não tem mais x aqui. Tá tudo em u. Então agora, a partir daqui, ó, que foi essa a substituição inicial que eu utilizei, a partir daqui, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Inicialmente, o x não tendia a 1, então eu tenho que fazer assim, ó. Quando o x tende a 1, o u tende a quanto? Olha para a expressão. Se você faz o x ir para 1, o u vai para quanto? Para 2. Porque é só substituir, já que essa é contínua. 3 menos 1, 2. Então o u vai para 2. Ficou claro para todo mundo? Tá? O que eu estou perguntando, essa minha pergunta aqui, ó, é o mesmo que eu perguntar assim, ó, qual é o limite da u quando x tende a 1? Bom, mas quem é a u? A u é 3 menos x ao quadrado, quando x tende a 1. Tudo bem? E essa não é só substituir? Então isso aqui dá 2. Essa minha pergunta aqui é o mesmo que perguntar isso, só que não precisa escrever tudo isso só no início para vocês entenderem, tá? Mas depois a gente vai só fazer assim, tá? Quando o x tende a 1, o u, que é 3 menos x quadrado, tende para quanto? Ah, vai tender para 2, é só substituir.
Belezinha? Então eu venho aqui agora e vou escrever U tende a 2 e não mais x tende a 1. E agora eu tenho um novo limite numa outra variável. E esse limite é mais fácil de resolver do que esse. Quer ver? Olha só. Isso aqui vai ser o limite quando U tende a 2 de U à quarta menos 16 sobre, isso aqui é o mesmo que 2 menos U. Tudo bem até aí? Tá, e agora, o que vocês usavam? Eu não posso substituir, né? 2 não está no domínio. Então, o que a gente faz? Isso, perfeito. Olha só, eu vou escrever assim, ó, U ao quadrado menos 4 ao quadrado sobre 2 menos U. Tá claro? U ao quadrado é U à quarta. 4 ao quadrado é 16. Então por que eu fiz isso? Porque aqui eu vou usar aquele produto notável que está lá no canto superior do último quadro. Diferença de quadrados, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó, limite quando U tende a 2 de A mais B, então U quadrado mais 4, vezes A menos B, A mais B vezes A menos B, U quadrado menos 4, sobre 2 menos U. Resolveu nossos problemas até agora? Aparentemente não, né? Mas posso fazer mais alguma coisa? Diga, posso. Posso. O quê? Eu posso usar produto notável nesse aqui de novo. Porque isso aqui é U quadrado menos 2 ao quadrado. Certo? Então, aqui eu vou reescrever assim, ó. Isso aqui, esse fator aqui, ó, isso aqui é U quadrado menos 2 quadrado, tá? Então eu vou reescrevê-lo assim, ó. Isso é igual a limite quando U tende a 2 de, isso aqui continua do jeito que está, vezes, isso, usando o produto notável, fica U mais 2 vezes U menos 2. Então, olha, aqui apareceu um U menos 2 e no denominador tem 2 menos U. Poxa, se aqui trocasse de lugar, aí coincidiria com o de cima, eu poderia cortar no próximo passo, certo? Como é que eu faço para eles trocarem de lugar? Ponho menos 1 em evidência, né? Então, coloco o menos aqui em evidência, vai ficar U menos 2, né? Porque é menos U mais 2. Tá bom? Aí agora dá para cancelar. Esse cara cancela com esse, ó, vapo. Então isso aqui vai ser, substituindo logo direto, 2 ao quadrado mais 4, vezes 2 mais 2, sobre menos 1, que ficou, né? Então isso aqui vai ficar 4 mais 4, 8. Vou colocar esse menos logo aqui, tá? 8, negativo, vezes 4. E 8 vezes 4, negativo, dá menos 32. Então, esse limite aí é menos 32. Ficou claro? Tá? Então, essa técnica de substituição ou mudança de variável, tá? Substituição ou mudança de variável, que alguns chamam, ela vai ser importantíssima para a gente. Tá? A gente vai precisar fazer bastante isso. Então, vai ter parte de limite que a gente não vai conseguir calcular. Não só em limites, a gente usa isso em derivada, em integral, etc. Tá? Só que isso aqui, essa análise aqui, galera, ela é imprescindível, tá? Você não pode chegar bem aqui, é só trocar o x por u, colocar u tendendo a 1, aí vai errar. Você tem que analisar isso aqui.
Quando x tende para o ponto em questão, a nova variável tende para quanto? Então tem que analisar isso. Tá bom? Tem mais outro exemplo, só que tem algumas questões que eu queria só revisar o conteúdo da semana passada. Eu vou logo começar. Aí se der tempo eu volto para esse último exemplo aí, tá? Que tem uma substituição nele também, tá? Nesse último exemplo. Tudo bem? Mas ficou claro? Limite laterais, limite da composta, tá? Vamos olhar esse exercício aqui, ó. Considere essa seguinte função. Estou te dando esse gráfico. Então, olhem bem esse gráfico, tá? Eu vou pedir algumas informações a respeito desse gráfico. Bom, deixa eu apagar aqui. Enquanto isso, vocês vão olhando aí o gráfico. Vamos lá, vamos ver o que ele pede. Letra A. Determine a imagem pela função f de -2 e 0. Ou seja, quanto é f de -2 e quanto que é f de 0. Quanto que é f de -2, galera? Hã? Sem medo, aí. Obrigado. Sem medo de ser feliz. -2, bolinha fechada aqui no 1. Tá bom? E quanto que é f de 0? -3, bolinha fechada aqui no -3. Beleza. Tá? Letra B. Quanto que é o limite da f quando x tende a 1 pela direita? E quanto que é o limite da f quando x tende a 1 pela esquerda? Vamos lá. Quanto que é o limite da f quando x tende a 1 pela direita? Tá bem aqui, né? Você vem pela direita do 1, limite da f é igual a quanto? 0. E pela esquerda? Idem. 0 também, né? E pela direita as imagens estão se aproximando aqui, ó, do ponto de interseção com o eixo x. 0. Pela esquerda também, 0. Tá bom? Então, esses limites laterais são iguais a 0. Conclusão que a gente poderia tirar disso é que o limite da f, quando x tende a 1, é 0, né? Porque os limites laterais são iguais. Tá bom? Tá? Letra C. Qual é o limite da função f quando x tende a 0? Quando x tende a 0, qual é o limite? Hã? O limite? Será que não existe? Olha bem. 0 está aqui, certo? Se aproxima do 0 pela direita. As imagens estão indo para onde? Para -1. E pela esquerda? Também. Está indo para cá, ó. Beleza? Então o limite existe e é igual a -1. Tudo bem? Tá claro? Essa função é contínua em 0? Sim ou não? Não, por quê? Por quê?
O limite é diferente da imagem. Muito bem. Tem que justificar corretamente, tá? Não, pois o limite da f, quando x tende a zero, é diferente da imagem da f no zero. Esse limite dá menos 1 e essa imagem dá menos 3. Então, como o limite é diferente da imagem, então o limite não existe. Desculpa, a função não é contínua. Tudo bem? Ficou claro? Tá, belezinha. Vamos calcular esse? Quanto que é o log de 18 na base 3, menos o log de 16 na base 3, mais o log de 24 na base 3. O que eu falei sobre log? O que é o log de um número em uma certa base? Por exemplo, log de 18 na base 3 é o número que eu devo elevar à base para obter esse cara, o logaritmando. Só que aqui, se a gente for tentar fazer de cabeça, 3 elevado a quanto que dá 18? Não tem, né? Inteiro não tem. 16 também não. 24 também não, né? Entretanto, a gente viu as propriedades, né? Lembra das propriedades do logaritmo? Deixa eu só relembrar aqui com vocês. O log de um produto em uma certa base se transforma numa soma na mesma base. O quociente transforma numa subtração. E essa da potência aqui, né? De A elevado a B na base C é B vezes o log de A na base C. Tá bom? Tá? A gente vê essas propriedadezinhas aí. Tem outras, mas essas três são suficientes, né? Então, vamos calcular isso, né? Deixa eu colocar aqui de novo o enunciado. É log de 18 na base 3 menos log 16 na base 3 mais log 24 na base 3. Então, já que não dá para fazer direto, vamos tentar usar as propriedades, né? Vamos lá. Aqui eu não tenho uma subtração de logs, então eu posso transformar isso num log de um quociente, pela segunda propriedade, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. Isso é o log na base 3 de 18 sobre 16, mais o log na base 3 de 24. Certo? Então isso aqui vai ser igual. Bom, agora eu não tenho uma soma de logaritmos. Então, se eu usar a primeira propriedade, isso aqui se transforma em um log do produto. 18 por 16 vezes 24. Tudo bem? Então, isso aqui fica log na base 3. Se eu simplificar por 2, isso aqui vai ficar 9 sobre 8, certo? 9 sobre 8 vezes 24. Tá claro para todo mundo? 24 por 8. 3, né? Então isso aqui fica 9 vezes 3 e 9 vezes 3, 27. Então isso aqui é o log de 27 na base 3. Esse dá para fazer? É inteiro?
né? Quanto que dá isso aqui? 3, né? Porque 3 ao cubo é 27. Pronto. Tudo bem? Letra B. Seno de 4π sobre 3 mais o cosseno de 5π sobre 6. Tá bom? Vamos fazer cada um, parte a parte, tá? Primeiro. Quanto que é o seno de 4π sobre 3? Vamos tentar trabalhar em graus para facilitar a nossa vida, né? Depois a gente volta para radianos. Tá? 4π sobre 3 são quantos graus? Π sobre 3 são quantos graus? 60, porque é 180 sobre 3, 60. 60 vezes 4, 240. Então eu estou querendo calcular o seno de 240 graus. Beleza, galera? Tá? Você sabe calcular de cabeça o seno de 240? (240) está em qual quadrante? Terceiro quadrante, né? Tá por aqui assim. Significa que este ângulo todo aqui, ó, é 240 graus. Aqui é 180 graus, aqui é 90 graus. O ideal é trabalhar em radiano. Estou trabalhando em graus só para facilitar a vida de vocês. Tá bom? Eu não quero o seno. O seno no terceiro quadrante, ele é positivo ou negativo, galera? Negativo, tá? Lembra lá do USTC, né? O seno aqui é negativo. Então, isso aqui vai ser menos o seno de quanto? Qual é a redução dele ao primeiro quadrante? 60, que é quanto passa de 180 no terceiro quadrante. Eu conto quanto passa de 180. Passou 60 graus. Então a redução ao primeiro quadrante dele aqui, ó, é 60 graus. Então isso aqui é igual ao seno de 60 graus, só que negativo. Só que eu não vou usar 60 graus, eu vou usar em radianos. Em radianos, 60 graus é quanto mesmo? Π sobre 3. Belezinha? Mas eu vou deixar anotado aqui. Isso aqui é 60 graus. E quanto que é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Pronto. Alguma dúvida? Não? Cosseno de 5π sobre 6. 5π sobre 6 é quanto? Vamos lá. Π sobre 6 é quanto? 30 graus. 30 vezes 5... 150. Então isso aqui são 150 graus. 150 graus se encontra em qual quadrante? Segundo. É mais ou menos aqui assim. Então este ângulo aqui é 150 graus. O cosseno no segundo quadrante é positivo ou negativo? Negativo. Então aqui eu vou pôr menos o cosseno de... Qual é a redução ao primeiro quadrante de 150? 30, né? Eu conto quanto falta para chegar em 180. Aqui é 30 graus. Então aqui, ó, 30 graus. É a redução ao primeiro. Tá bom?
Só que eu não vou colocar 30. Eu vou colocar π sobre 6, que é 30 graus. Tá bom? E quanto é o cosseno de π sobre 6? Cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Negativo, né? Aqui era negativo também, né? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tá tudo certinho? Tá? Então agora é só somar. Eu quero a soma. Então o que eu quero é menos raiz de 3 sobre 2 mais o menos raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é o mesmo que menos 2 raiz de 3 sobre 2, que é menos raiz de 3, simplificando. Tudo bem? Tranquilo? Não, pronto. Se fosse um arco do quarto quadrante, qual que é a redução? Como é que a gente reduz ele para o primeiro? Você conta quanto falta para chegar em 360. Por exemplo, se o arco fosse de 315 graus, aí você contabiliza quanto falta aqui para chegar em 360. Faltam 45. Então a redução ao primeiro quadrante dele é 45 graus. Tá bom? Tá? Beleza, tá vendo como é fácil? Vamos ver a letra C. Seno hiperbólico do log natural de 2 mais o cosseno hiperbólico do log natural de 2. Vocês lembram das definições de funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico de x é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E o cosseno hiperbólico de x é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Tudo bem até aí? Essa daqui eu vou calcular direto, tá? Não vou calcular separado não. Olha só, seno hiperbólico do log natural de 2 mais o cosseno hiperbólico do log natural de 2. Isso aqui vai ser igual ao seguinte, presta atenção. No seno hiperbólico do log natural de 2, onde tem x eu vou colocar ln de 2. Então aqui vai ficar e elevado a ln de 2 menos e elevado a menos ln de 2 sobre 2. Tá claro para todo mundo? Mais, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para o cosseno hiperbólico. Onde tem x eu ponho ln de 2. Então fica e elevado a ln de 2 mais e elevado a menos ln de 2 sobre 2. Tá claro? Dá para simplificar alguma coisa aí? Sim ou não? Sim, né? Dá para simplificar aqui, ó. Esse cara com esse cara. Esses são simétricos. O denominador é o mesmo, então é só somar. Esse menos esse dá zero. Então ficou esse mais esse, que são iguais. Então duas coisas iguais dá 2 vezes ela, né? Então e elevado a ln de 2 mais e elevado a ln de 2 sobre 2 dá 2 vezes e elevado a ln de 2 sobre 2. Tá bom? Posso simplificar? Então isso aqui vai ficar e elevado a ln de 2. E quanto é e elevado a ln de 2? É 2. Lembra da propriedade que eu falei? Quando você tem uma base elevada a um log, na mesma base, o resultado é o logaritmando. E quando você tem um log
como a potência, uma exponencial de mesma base que ele, o resultado é o expoente, que é a propriedade de cancelamento das funções inversas, né? Estou compondo as duas funções. Então você volta para a variável original. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Última dessa questão aí. No slide. Arcosseno da raiz de 3 sobre 2 mais arco cosseno de meio. Vamos lá, de cabeça. O que é arco seno da raiz de 3 sobre 2? É o arco cujo seno é raiz de 3 sobre 2. Qual é? 60 graus. Só que eu não vou colocar 60. Vou colocar quanto? Π sobre 3. Tudo bem? Mais arco cosseno de meio. O que é arco cosseno de meio? É o arco cujo seno é meio. Qual é? Hã? Não. 60? Ah, não, arco cosseno, desculpa. Eu falei arco cosseno e estava imaginando o arco seno. É 60, muito bem, tá? Então, o arco cujo cosseno é meio é 60 graus, que é π sobre 3. Então, isso aqui dá 2π sobre 3. Pronto. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Mais alguns limites para a gente fechar a aula de hoje. Eita. Limite quando x tende a π da tangente de x mais a tangente de x. Quanto que dá esse limite aí? Pergunta: essa função é contínua no domínio dela, né? Sim, a gente já viu que, a gente já citou, né? Acreditamos que as funções elementares são contínuas em seus domínios. Tá? Π está no domínio da tangente? É possível calcular tangente de π? Sim, então é só substituir. Isso vai ser tangente de π mais tangente de π. Lembrando que isso aqui, ó, é o argumento dessa tangente. Tá? Então isso vai ficar tangente de π mais... Quanto é tangente de π? Quanto é o seno de π? Galera. 0. Quanto é o cosseno de π? Não é 1. Menos 1. Tá? Tá bem aqui, ó. Lembrando que esse eixo aqui é o eixo dos cossenos. Esse aqui é o eixo dos senos. Π é 180. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e 0. Então esse é o cosseno de π e esse é o seno de π. Se o seno é 0 e o cosseno é menos 1, quanto é a tangente? A tangente não é seno por cosseno? Então a tangente é 0, porque 0 por menos 1 dá 0. Então isso aqui dá 0. Ou seja, isso aqui é tangente de π. π mais 0 é π. E de novo, tangente de π é 0. Pronto. Beleza? Ah. Letra B. Ali é x tende a menos 1, tá? Um errinho de digitação, faltou uma barra lá no código LaTeX. 2x mais 1 sobre x à quarta menos 1. Como é que vocês fariam essa?
Onde é que vocês tentariam mexer logo? No denominador, né? Então isso aqui é limite, quando x tende a menos 1, de x2 mais 2x mais 1, sobre x quadrado menos 1, x quadrado ao quadrado, menos 1 ao quadrado, certo? Então isso aqui é limite, quando x tende a menos 1, de x quadrado mais 2x mais 1, sobre x quadrado mais 1, vezes x quadrado menos 1. Tá claro para todo mundo? Tá bom? Mas já resolveu os nossos problemas? Não. O que está faltando mexer aí, hein? Hã? Em cima, no numerador. Como é que eu posso reescrever esse numerador? X em evidência, vamos ver. Se eu pôr o x em evidência, vai ficar assim, ó. X vezes x mais 2 mais 1 sobre x quadrado mais 1 vezes x quadrado menos 1. Vai resolver? Não. Produto notável, qual? Ao quadrado, perfeito. Isso aqui, galera, isso é x mais 1 ao quadrado. Tá claro? Porque olha só, o que é a mais b ao quadrado? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E se aqui fosse menos, aqui era menos. Tudo bem? Agora pega no lugar do A o x e no lugar do B o 1 e eleva ao quadrado. Fica primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, x quadrado mais 2x mais 1. Isso aqui é isso aqui. Então, eu vou reescrever esse numerador assim. Belezinha? Tá bom? E agora? Deixa eu fazer aqui. E agora? Embaixo, o que a gente faz? Dá para usar o quadrado da soma de novo, né? Isso aqui eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é igual a limite, quando x tende a menos 1, de x mais 1 ao quadrado, sobre x quadrado mais 1, vezes... Aí esse aqui é quadrado... Diferença de quadrados de novo, né? X quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui é x mais 1 vezes x menos 1. Tudo bem? E agora? Agora acabou, né? Não? Acabou, olha bem. Exatamente, eu vou cortar esse aqui, ó. Não tem dois desse aqui? Então eu vou tirar um. Então ficou assim, ó. Ficou limite, quando x tende a menos 1, de x mais 1 sobre x quadrado mais 1 vezes x menos 1. E agora, quando eu substituir o x por menos 1, vou ter problema no denominador? Não, né? Porque aqui, ó, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1 dá 2. Menos 1 dá menos 2. Então o denominador já não tem mais problema. Eu tirei o fator que me atrapalhava, que era esse aqui. Tá? Então fica assim, ó. É só substituir, porque agora essa é contínua em menos 1. Então isso vai ficar menos 1 mais 1 sobre menos 1 ao quadrado mais 1
vezes menos 1, menos 1. Então isso aqui vai ficar 0 sobre 1 mais 1, 2, vezes menos 2, e 0 sobre isso aí dá 0. Pronto, esse limite é 0. Beleza? Bonito, né? Muito bonitinho. Esses exercícios aí, tudo lá do Stuart. Inclusive, vocês resolveram os exercícios das sessões que eu falei na aula passada? Galera, vocês estão brincando com coisa séria, rapaz. Vamos fazer a última aqui pra gente ir pra cá, lá pra casa. Lá pra cá não, pra casa de vocês eu vou pra minha, né? Letra C. Limite quando x tende a 0 da raiz de 25 mais x menos 5 sobre x. Essa daí, como é que vocês fariam essa? Não posso substituir, né? Dá ruim no denominador. Fatorar como? 5 ao quadrado. Aqui raiz de 5 ao quadrado mais x menos 5 sobre x. Só que vai nos ajudar, será? Acho que não vai ajudar ainda, né? Porque esse 5 aqui eu não posso tirar da raiz, porque ele está somado com x. Então não posso puxar ele para fora da raiz, né? Se fosse assim, ó, 5 mais x ao quadrado, aí sim eu poderia pá. Mas do jeito que tá aqui não, tá bom? Aqui a gente vai usar aquela multiplicação pelo conjugado. Lembra? Não. Você vai multiplicar assim, ó. Quando você tem uma fração assim, por exemplo, 2/3, e você multiplica em cima e embaixo por um mesmo valor, você acha uma fração equivalente à fração original. Ou seja, se eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo fator, eu não estou alterando em nada na minha expressão. Só que às vezes essa multiplicação nos ajuda em algumas situações, tá? E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo. Vocês não lembram de racionalização? Quando você tem assim, ó, 1 sobre raiz de 3. Aí você multiplica assim, ó, raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí isso aqui dá raiz de 3 sobre 3. Aí quando você tinha assim, ó, 1 sobre raiz de 3 mais 1, tu lembras o que fazia? O que você tinha que fazer? Aí multiplicava aqui raiz de 3 menos 1, e aqui raiz de 3 menos 1, que é o que a gente chama de conjugado desse. Por que isso? Aí ficava agora assim, ó, raiz de 3 menos 1, e aqui eu tenho a mais b vezes a menos b, que é aquele produto notável. A mais b vezes a menos b é a quadrado, b quadrado, menos b quadrado. Então isso aqui é esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Ou seja, isso aqui é raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 ao quadrado dá 3 menos 1, 2. Lembrou? Sexto, sétimo ano do ensino fundamental, lá com a tia Maricotinha, lá do fundamental. Aí a tia Maricotinha ficava falando, faz esse troço, racionaliza. Aí tu, pra que eu quero aprender isso? É porque lá daqui a não sei quantos anos, na aula de cálculo 1 do professor Emerson, tu vai precisar desse troço. Entendeu? Aí é o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou multiplicar pelo conjugado desse, ó. Em cima e embaixo. Tudo bem? Alguma dúvida? Aí fica assim, ó. Limite quando x tende a 0 da raiz de, vamos lá,
A menos B vezes A mais B. É o produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sacou? Sobre x vezes esse fator todinho aqui. Raiz de 25 mais x mais 5. Tá claro, pessoal? Até aí? Vamos lá. Quando eu extraio a raiz com o quadrado, sobra 25 mais x menos 25 sobre x vezes raiz de 25 mais x mais 5. Tá claro? Posso simplificar esse com esse. Vai cancelar. Daí você obtém que isso vai ser o limite quando x tende a zero de x sobre x raiz de 25 mais x mais 5. E agora, olha só que bonito. Você simplifica esse com esse, sobra 1 aqui no numerador. Tá? Então ficou limite quando x tende a zero de 1 sobre raiz de 25 mais x mais 5. Essa função está definida em zero. É contínua em zero, é só substituir. Tá? Então isso fica 1 sobre raiz de 25 mais 0 mais 5. Isso aqui dá 25 mais 0 é 25, raiz de 25 é 5 e 5 mais 5 é 10. Então isso aqui dá 1/10. Pronto. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Estudem, estudem e estudem. Forte abraço, até a próxima. Boa prova.